começo fazendo uma pergunta extremamente pertinente. O que foi que mudou de 2022 para 2023? E eu mesmo respondo essa pergunta, tá? O que mudou é que em 2022 existia uma campanha. E em 2023 nós temos aqui um mandato. Na campanha foi falado que o governo pagaria perdas inflacionárias. Não se falou que isso estava condicionado a regime de recuperação fiscal. Foi a palavra do governador. E agora tudo mudou. Assim como mudou também quando ele disse que não votaria jamais aumento de imposto e aprovou recentemente o aumento do ICMS. E eu me recordo que no início desse ano estava em conversa dentro de uma sala com o governador Romeu Zema, Sargento Rodrigues, que está aqui, deputado, estava comigo também, e nós pedimos a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública, no valor de 35,44%. E ainda demos a seguinte sugestão para o governo: vamos parcelar. Se a situação para o governo está difícil, vamos parcelar isso daí em 4 vezes e ver se a gente consegue pagar, porque o soldado, o cabo, o policial civil, o policial penal está passando dificuldade dentro de casa para colocar comida na mesa. E aqui está a secretária Luísa Barreto, que já é secretária desde 2021, ou seja, ela já estava assessorando o governador antes da campanha e agora no seu segundo mandato. Então ela tem que orientar ele se vai dar para pagar ou não. E ela falou o quê? Ela falou para a gente que não tem como comprometer a receita pública, né? Por quê? Porque o Estado está numa situação difícil, então não tem como pagar parceladamente. Mas não passou um mês, o governador aprovou um aumento de quase 300% no próprio salário, parcelado em 4 vezes. E então ela veio aqui e eu perguntei para a secretária, pois é, 3 vezes, secretária, o que está acontecendo? A gente tentou aprovar para a segurança pública esse aumento e recebemos um não. E agora, com o mesmo argumento, se aprova para o governador. Por que isso está acontecendo? Eu não sei se a senhora se recorda. A senhora deu uma resposta bastante atrevida. A senhora falou assim para mim: ah não, a gente está equiparando, porque vocês deputados fizeram assim, a gente tem que fazer também. Então, foi a equiparação. Eu achei inacreditável. Ainda mais vindo de um governo que, para avançar com seus projetos, precisa ter um mínimo de trato e respeito com os deputados e deputadas dessa casa. Então, é importante trazer isso aqui, essa elucidação, e saber o quê? Se eu posso ou não confiar no que o governo diz. Porque olha aqui, o que está previsto nesse projeto é 6% de recomposição em 9 anos, sendo parcelado em 2 vezes, 3% em 24 e 3% em 28. Gente, isso é desumano. Só a inflação do ano passado é de 5,75%. E vocês querem matar de fome os servidores, prevendo apenas isso? E aqui é o seguinte, é uma questão de confiança. Quando eu faço uma promessa de campanha, eu chego aqui e eu cumpro. Eu expliquei para o governo que eu jamais iria votar o aumento do ICMS, porque foi promessa minha de campanha. Eu falei, eu não voto aumento de imposto. E não votei. Agora, o governo falou uma coisa, depois fala outra. E eu tenho que acreditar que o governo vai honrar com a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública, que não vai deixar os servidores passando fome, sendo que ele já falou que ia pagar a recomposição e nem a do ano passado não pagou. Está dando calote. E eu tenho que confiar, eu vou deixar clara a minha posição aqui. Eu só voto, aliás, eu só discuto, só começo a conversar a respeito de regime de recuperação fiscal se a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública forem pagas adiantadamente. Se não for paga adiantadamente, não tem conversa, porque não tem confiança, porque não tem palavra. Aí depois me vem o vice-governador de Minas Gerais e me dá a seguinte declaração recente, saiu no jornal: não aprovar o regime de recuperação fiscal significa entrar em colapso. Ei! Não coloca essa culpa na Assembleia de Minas, não. Ou será que não existe, por acaso, legislação para parcelar a dívida do Estado com a União? Isso não existe? Eu estou inventando coisa aqui? É claro que existe. Agora dizer que a única opção possível é fazer um regime que a gente vai ter aqui, faço questão de levantar os dados, os serviços da dívida, ou seja, os juros, a gente vai pagar
123 bilhões de juros, para permanecer ao final de 9 anos com uma dívida de 210 bilhões. É sério que essa é a única alternativa que o governo está oferecendo? Não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Então aqui, a gente precisa ter sim um debate sério, mas não colocar nas costas do Poder Legislativo algo que é totalmente contrário e dissonante com o discurso do próprio governo. Ou o Estado de Minas está nos trilhos ou não está. Se essa conversa, se essa abordagem fosse logo no primeiro mês ou no primeiro ano, após o governo do Fernando Pilantrel, desgoverno do PT, que esse sim foi o pior desgoverno da história de Minas, eu aceitaria acreditar que o regime de recuperação fiscal era a única alternativa plausível. Mas esse aqui não é o caso. E eu repito, a confiança na palavra morreu. Para conversar a respeito desse assunto, tem que conversar primeiro em pagar a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública. Do contrário, a gente está vendo aí um governo negligente que mente que nem sente. Não tenho pergunta nenhuma para fazer.